Bom estarmos aqui, primeiro domingo de 2026. O Senhor nos sustentou no ano que passou e, pela graça dele, se tudo der certo, também vai estar com a gente nesse ano que começa. Vamos ter agora um momento de leitura da palavra e meditação. Eu quero te convidar a orar mais uma vez, pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa manhã. Senhor, obrigado porque se estamos aqui nessa manhã é porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pelo ano que passou, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E porque o Senhor nos traz aqui à tua casa para estarmos com os irmãos, louvando o teu nome, adorando, invocando o Senhor. E pedimos agora que o Senhor acalme os nossos corações, que o Senhor esteja com esse momento de leitura e meditação na tua palavra, que o Senhor venha falar com a gente, se revelar a nós, nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, que o teu Santo Espírito venha estar no nosso meio agora, falando aos nossos corações, Pai. É isso que eu oro e lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, na verdade, é não só o primeiro domingo de 2026, como também o primeiro domingo de uma série de pregações que nós vamos ter aqui nessa igreja esse ano. De hoje até o carnaval, nas próximas 7 semanas, nós vamos estudar juntos a carta de Colossenses. Começando hoje do capítulo 1 e indo até o capítulo 4, nós vamos ler aqui todo o livro de Colossenses. Eu não sei se você já leu Colossenses ou quando foi a última vez que você leu Colossenses. Talvez faça tanto tempo que você nem lembra exatamente do que se trata essa carta. Mas se você nunca leu, ou se já faz tanto tempo assim, então está aqui uma boa oportunidade para você conhecer esse livro, ou quem sabe revisitar esse livro. Nós queremos não apenas ler o livro aqui aos domingos, mas também encorajar a igreja, cada um de vocês, a se engajar nesse projeto, a ler Colossenses nos próximos dias. A mensagem de hoje é sobre Colossenses, a próxima semana também vai ser, e a da próxima vai ser, até a gente chegar ao final do livro. Então, no próximo domingo, venha preparado. Leia durante a semana Colossenses, ouça o que Deus quer falar para você através desse livro. Colossenses ele não é um livro grande, são apenas 4 capítulos. Eu tenho certeza que você consegue encaixar essa leitura na sua rotina sem grandes dificuldades. E nós escolhemos começar o ano com Colossenses, porque por mais que ele não seja um livro longo, ele tem uma mensagem principal muito importante, muito preciosa. Colossenses, acima de tudo, fala da centralidade de Jesus Cristo. E talvez você possa perguntar, mas não dizem que a Bíblia toda fala de Jesus? Não é meio implícito, então meio óbvio que Colossenses vai falar de Jesus? Qual que é a novidade disso? De fato, a Bíblia toda de alguma maneira testemunha, aponta, fala sobre Cristo. Mas a carta de Colossenses em particular, por conta do contexto dela, que a gente vai ver daqui a pouco, por conta das circunstâncias daquela igreja, a carta de Colossenses ela vai articular a supremacia de Jesus, a suficiência de Cristo, de uma maneira muito especial e muito clara. A força de Colossenses está em afirmar de maneira categórica a primazia de Jesus sobre tudo. Absolutamente tudo. O universo, a criação, a igreja, nossas vidas, tudo está debaixo do Senhor Jesus. Colossenses mostra que Jesus e somente Ele domina e governa sobre tudo. Portanto, que melhor maneira de começarmos o ano relembrando isso. Reafirmando que Cristo é o Senhor de todas as coisas, incluindo dessa igreja. A identidade dessa igreja, a identidade da igreja Wash, a identidade nossa, ela tem que estar enraizada no Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro inegociável e suficiente da nossa fé. É isso que nós queremos como igreja proclamar e nos fundamentar, e é por isso que nós vamos então estudar essa carta que fala exatamente sobre isso.
Então, dado essa introdução, dado esse convite para que você leia, para que você participe, vamos começar lendo Colossenses. Nós vamos primeiro ler uma parte do capítulo 1 hoje, depois vou falar um pouco sobre o contexto da carta, né? Quem eram os Colossenses, por que Paulo está escrevendo para eles. Então nós vamos olhar para o texto que nós lemos, já percebendo alguns pontos importantes que a leitura revela acerca de Cristo e da vida cristã. Então eu quero te convidar a abrir em Colossenses capítulo 1, nós vamos começar do verso 1 e nós vamos ler até o verso 12. Então Colossenses 1, de 1 a 12, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai. Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para com vocês, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Quando foi a última vez que você recebeu uma carta? Ou para os mais novos como eu, você já recebeu uma carta alguma vez na sua vida? Hoje em dia, trocar correspondências é algo meio obsoleto, né? Mas durante boa parte da história da humanidade, as cartas eram um dos principais meios de comunicação entre as pessoas. O Novo Testamento, ele é composto de várias cartas, várias epístolas que foram preservadas ao longo do tempo. Elas foram copiadas, elas foram passadas adiante e elas chegam até nós hoje. E o apóstolo Paulo, ele é o autor da maioria dessas cartas que estão no Novo Testamento. Como talvez vocês saibam, Paulo, ele passou boa parte da sua vida viajando pelo Império Romano, proclamando o Evangelho, plantando igrejas. E as cartas, então, era um meio dele se comunicar entre as igrejas. Como não havia WhatsApp, não havia chamadas de vídeo naquela época, ele então escrevia cartas para essas igrejas para saber como as coisas estavam. E a carta de Colossenses que nós começamos lendo agora, ela é um exemplo disso. Uma das cartas que nós temos que Paulo escreveu para uma igreja, mas para uma igreja que ele não fundou. E aqui tem uma particularidade interessante, porque a maioria das cartas que temos de Paulo, ele escreve para igrejas que ele tinha plantado, que ele tinha fundado, mas Colossenses é uma igreja que não foi ele que fundou. A cidade de Colosso era uma cidade pequena que ficava na Ásia Menor, a região que hoje está a Turquia. E Paulo, ele não tinha estado lá quando ele escreve essa carta. Ele apenas ouviu falar sobre essa igreja através de um membro dela, um pastor dela, provavelmente um líder dela, um homem chamado Epáfras, que foi mencionado aqui, que a gente leu. Epáfras era alguém natural daquela região e que provavelmente conheceu Paulo quando Paulo estava em Éfeso. No livro de Atos é dito que Paulo ele ficou 3 anos em Éfeso e provavelmente Epáfras então, ele conheceu Paulo lá, ele conheceu o evangelho lá e ele se converteu durante essa época. E depois de ter conhecido a Cristo, de ter sido discipulado, Epáfras voltou para sua terra natal, para Colosso, e ele fundou então essa igreja. Mas passado algum tempo, a igreja de Colosso ela começa a crescer e de repente um falso ensinamento começa a rondar a igreja. Começa a ameaçar a vida daqueles cristãos.
E Epáfras, então, ele parte em busca de Paulo novamente para pedir orientação. Dessa vez, Paulo ele não está mais em Éfeso, ele está preso em Roma. E é lá então que Epáfras encontra Paulo, fala para ele sobre essa igreja e comenta sobre a situação dela. E Paulo então, movido por esse relato de Epáfras, ele escreve essa carta que nós acabamos de ler. Ele escreve essa carta para encorajar e exortar aqueles irmãos. Ou seja, nós estamos diante de um documento escrito para advertir os membros da igreja sobre esse ensinamento novo que estava rondando eles, mas que era um ensinamento errado. Um ensinamento que tentava seduzi-los, mas que poderia desviá-los do caminho correto. Uma falsa doutrina que Paulo ele refuta, mas durante toda a carta ele nunca entra em detalhes do que exatamente era essa falsa doutrina. O que nós podemos afirmar com certeza, pelo que a gente tem na carta, é que se trata de um sincretismo, de uma mistura religiosa. Uma combinação de filosofia grega com legalismo judaico, com misticismo pagão. Colosso era uma cidade pequena, mas cosmopolita. Uma cidade com muitas influências, com uma diversidade muito grande cultural e religiosa. O cenário perfeito para surgir essa mistura de influências sedutoras. Nós temos que lembrar que o mundo, naquela época, era um mundo extremamente religioso. Os falsos mestres aqui, eles não estão tentando levar os colossenses a uma vida de libertinagem, a uma vida de rejeição da religião. Pelo contrário, eles estão tentando promover a ideia de que eles precisam de um aperfeiçoamento espiritual. A ideia de que a fé em Jesus deles é legal, é ok, é um bom ponto de partida, mas não é suficiente. É preciso algo a mais. Eles precisam buscar novidade. Além de Jesus, eles precisavam observar certas práticas religiosas, seguir regras rigorosas que não estavam baseadas na Bíblia, mas na tradição humana, cultuar anjos, buscar aprender outros caminhos, uma sabedoria reservada para poucos. Eram essas as ideias que circulavam aí, que ameaçavam a igreja e que Paulo então combate todas elas com um único antídoto, com um único remédio, que é Jesus Cristo. A carta de Colossenses rebate toda essa ameaça através da afirmação de que Jesus é o centro. Ele é o único e suficiente caminho. Nada mais é necessário além de Jesus. Esse é o contexto de Colossenses. Esse é o contexto que a gente deve considerar quando a gente lê a carta. Um contexto que em muitos aspectos não é tão diferente do nosso. É verdade que São Paulo, onde nós estamos agora, é uma cidade com muito mais prestígio, muito mais influência que Colosso tinha na época. Mas assim como Colosso, nós também partilhamos desse mesmo pano de fundo de diversidade. Nós também estamos numa cultura que estimula a aceitação e a mistura de muitas ideias e práticas religiosas diferentes. Nós provavelmente conhecemos pessoas, se não nós mesmos, que se dizem cristãos, mas que vez ou outra praticam também algum ritual de alguma outra religião. Aquele cristão que crê em Jesus, mas que também dá aquela conferida no horóscopo, né? Porque vai que tem aquela superstição de estimação, aquela prática que ele ouviu de alguma outra religião e que afinal de contas mal não vai fazer, né? Nós vivemos num país que é extremamente sincrético, que busca coisas de fontes diferentes conforme agrada. Nós também estamos inseridos em um meio que muitas vezes afirma que muitos caminhos levam a Deus. Que o importante é o que funciona para você. Se é o cristianismo, se é o budismo, se é a umbanda, o que for. O importante é você ter uma vida espiritual. Porque no fundo, dá na mesma. Jesus é legal, mas ele é apenas um dos vários caminhos para um bem superior. Muitas características daquilo que Paulo descreve aqui, que ele combate nessa carta, é possível nós percebermos no nosso contexto e mesmo dentro da igreja cristã hoje.
Nós vemos igrejas com regras específicas de costumes, de uso, do que pode ou não pode, que extrapolam a liberdade cristã, que coloca pesos desnecessários nas costas das pessoas. Igrejas que misturam coisas que o Novo Testamento já declarou que ficaram para trás. Símbolos da antiga aliança, trombeta, castiçal, não sei o que vai ser ungido e vai ajudar para alguma coisa. Elementos que são adicionados como se Cristo não fosse o suficiente. A ideia de cultos, de retiros, de cursos que você precisa participar, que você precisa fazer se você quer ter uma vida espiritual de verdade. 2026 está aí, se você quer destravar a sua fé, você precisa fazer tal curso, ler tal livro, ouvir tal mensagem, conhecer tal coisa, aperfeiçoar a sua espiritualidade e além de Jesus. Em outras palavras, 2000 anos se passaram, mas os desafios dos colossenses, eles continuam atuais. Eles apenas mudaram de forma, mas em sua essência, eles ainda são os mesmos. Portanto, nós, ao nos aproximarmos da carta, eu quero que a gente tenha em mente o contexto deles, esse primeiro público que Paulo escreveu, mas que a gente pense também em nós, no nosso contexto, que a gente aplique e leia como se fosse para nós hoje. Porque eu creio que nós não estamos tão distantes assim da situação que eles estavam. E nesse sentido eu quero chamar então a atenção para o que a gente leu, para como nessa primeira parte da carta, que Paulo ele ainda está se apresentando, ele ainda não está confrontando diretamente todo esse falso ensinamento que eu falei para vocês. Isso vai vir de maneira mais clara nos próximos capítulos. Ele ainda está se apresentando, está orando pelos colossenses, aquele começo padrão de carta, né? Mas mesmo nessa introdução, eu acho que Paulo ele já vai fundamentando os seus argumentos. A introdução de Colossenses ela é marcada por uma afirmação da identidade daqueles cristãos. Uma afirmação de a quem eles pertenciam. E essa afirmação, implicitamente, já está combatendo o perigo que ameaçava a igreja. E por isso, ela é muito importante para nós também. Os falsos mestres, eles estavam desqualificando aqueles cristãos, insinuando que era preciso fazer mais, que eles tinham que se esforçar mais, que eles tinham que buscar outras coisas, outros caminhos. Mas Paulo aqui, desde o começo, vai assegurar a posição deles, a identidade deles. Para ajudar a gente a pensar nisso, eu quero propor uma ilustração para esse cenário. Imagine você, um filho, que vive com um pai, que mora na mesma casa que o pai. E esse filho, ele tem o sobrenome do pai, ele senta à mesa do pai, ele está sempre com o pai, e o pai ama esse filho. Mas ainda assim, esse rapaz, ele vive como se ele estivesse sendo avaliado. Como se a qualquer momento o pai pudesse, do nada, resolver banir ele, cortar relações, devolver ele. Esse filho, ele obedece, ele ajuda, ele se esforça, mas não porque ele se sente como um filho, mas porque ele se sente como um empregado, como alguém tentando garantir o lugar que já é dele, mas que ele não consegue sentir, ele se esforça para ser filho. Era esse o perigo de Colossenses. A ideia de que era preciso fazer mais, que era preciso ganhar, fazer jus, que não bastava ser filho, era preciso merecer, justificar ser filho. E Paulo, sabendo disso, dessa pressão que tinha ao redor deles, para fazer eles merecer, dessa invalidação que tentavam promover da fé, da posição daqueles crentes, ele vai então afirmar a identidade deles desde o começo. Ele vai aqui, reparem no começo, logo se dirigir a eles como santos e fiéis. Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Esse título santo, ele é muito precioso. Talvez o nosso imaginário brasileiro, principalmente por conta da forte influência do catolicismo, o santo ele costuma ser associado com aqueles indivíduos canonizados pela igreja, né? Uma categoria superior de pessoa. Mas ser santo na Bíblia não se trata de uma mera categoria,
de uma outra classe. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, a gente vê que Deus, Ele chama o povo de Israel, o seu povo, e fala para eles: sejam santos, porque eu sou santo. O povo é convocado a não apenas ser separado dos outros povos, ser diferente das outras nações, mas também a se dedicar a Deus. Ser santo não é apenas separação, mas é também dedicação. O desejo de Deus era habitar no meio do seu povo, no meio de Israel. A santidade deles vinha não por conta da separação em si, mas por conta da presença de Deus ali. E com a vinda de Jesus, o povo de Deus, ele deixa de ser o Israel étnico e passa a ser o Israel espiritual. O povo de Deus agora é todo aquele que crê em Jesus Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo. A presença de Deus agora está no meio do seu povo, santificando eles através do Espírito. Ou seja, os colossenses, os cristãos, nós aqui hoje, nós damos agora continuidade a esse chamado à santidade. Nós somos separados por Deus e dedicados para Ele. Percebam então a força dessa saudação. Ao chamar aquela igreja, ao chamar esses cristãos de santos, Paulo está reconhecendo, está validando o relacionamento deles com Deus. Contra as insinuações dos falsos mestres, Paulo está afirmando: vocês são parte do povo de Deus. Vocês são santos. Vocês são irmãos que estão não apenas em Colosso, mas que acima de tudo estão em Cristo. Paulo fala para eles, indica aqui nessa saudação a localização humilde e geográfica deles, a pequena cidade de Colosso, mas ele também aponta para a localização espiritual e exaltada deles, em Cristo. Os colossenses não devem ouvir os falsos mestres dizendo que eles precisam de algo a mais. Eles já estão em Cristo. Eles já são irmãos em Cristo. E isso é mais do que suficiente. E esse movimento de validação e de afirmação de identidade daquela igreja, esse movimento prossegue por todo o capítulo. Vejam aí também nos versos 4 e 5, Paulo ele dá graças àquelas pessoas quando ora por eles, porque ouviu falar da fé deles, do amor deles, da esperança deles. Fé, amor e esperança. Essas três virtudes, quando elas costumam aparecer no Novo Testamento, elas geralmente são sinais de uma vida convertida, de uma vida entregue ao Senhor. E é isso que Paulo percebe na vida desses cristãos, que ele nem conhece na verdade, mas pelo relato de Epáfras, ele entende que esses cristãos, eles têm demonstrado fé, esperança e amor. Uma fé que não é vazia, mas que, como ele diz aqui, é baseada em Cristo Jesus. Um amor que não é abstrato, que não é desprovido de forma, mas que se demonstra, que tem como alvo todos os santos, todos os outros cristãos, um amor dentro da comunidade, e uma esperança, que não é um querer impossível, um querer sem estrutura, mas que é baseada naquilo que já está reservado para eles nos céus. A indicação de que esses irmãos possuem essas três virtudes, já é por si só uma legitimação muito grande da experiência deles com Deus. Mas além disso, eu acho muito bonito como, ao falar da esperança, Paulo, ele não só legitima eles, mas também tranquiliza eles. Ele fala de uma esperança que está guardada, uma esperança que é certa, uma esperança que é segura. Por mais que o contexto em volta pudesse querer desestimular eles, colocar em dúvida a espiritualidade deles, Paulo ele enfatiza que a esperança deles está guardada. O futuro deles está nas mãos seguras de Deus. Em outras palavras, eles já estão seguros. Eles já são filhos do Pai. Eles não precisam de mais alguma coisa para serem merecedores. Eles podem ficar tranquilos. Eles podem ficar tranquilos também porque o evangelho que eles ouviram de Epáfras não é uma ideia
inventada por homens. Epáfras comunicou para eles o mesmo evangelho que Paulo está escrevendo e que Paulo diz aqui que é o evangelho que está se espalhando por todo o mundo. O evangelho que é uma mensagem da graça de Deus, que está produzindo frutos por todo o mundo. E também produzindo frutos entre eles, desde o dia em que eles ouviram e entenderam esse evangelho. Desde o dia que esse evangelho chegou até eles. E aqui tem algo muito importante que a gente tem que prestar atenção, que os colossenses, eles entenderam a graça de Deus, eles compreenderam o evangelho. Ou seja, o evangelho é algo que pode ser compreendido. Ele também não é algo abstrato. Não é uma mensagem mística que provoca arrepio, que desperta choro, mas que é sem conteúdo, que não pode ser colocada em palavras. O evangelho pode sim despertar sentimentos profundos e intensos, mas ele é uma mensagem que tem forma, que tem poder, que transforma, que pode ser articulada, que precisa ser ouvida e compreendida. Esse é o evangelho. Uma boa nova, a palavra da verdade, como Paulo diz aqui, sobre Jesus Cristo reconciliando todas as coisas, sobre Jesus Cristo vindo e possibilitando que Criador e criatura tenham novamente um relacionamento. Ele deve ser ouvido, mas só ouvir não basta. É preciso compreender. Uma compreensão que implica em entender e crer nele. Assim como os colossenses fizeram, nós hoje também precisamos entender e crer na mensagem do evangelho. Dar um passo além, se nós ainda não tivermos dado, de não apenas ouvir que Jesus Cristo veio e morreu por nossos pecados, mas crer nisso. Entender a dimensão desse amor e desse sacrifício e crer, depositar a nossa fé nessas boas novas e assim sermos transformados, frutificarmos como a igreja de Colossenses. Eles criam nisso e por crerem nisso, por estarem frutificando, Paulo aqui agradece a Deus. É isso que motiva essa primeira parte, as ações de graça que Paulo nos apresenta aqui. E essa oração de Paulo, ela continua a partir do verso 9, mas ela muda um pouco de forma. Paulo, ele continua orando por eles, mas agora a sua linguagem, ela ganha um contorno mais de pedido, de intercessão do que de agradecimento. Mas é interessante notar que nessa segunda parte, apesar dessa mudança, o seu pedido, ele envolve muitos elementos que ele acabou de agradecer. Ele agora ora e pede para que eles tenham ainda mais conhecimento, para que eles cresçam ainda mais, para que eles frutifiquem ainda mais. Isso pode soar um pouco curioso, né? Porque se a gente olhar para a primeira parte, parece que aquela igreja já estavam bem, que aqueles colossenses, eles já tinham alcançado tudo. Já entenderam o evangelho, já alcançaram a fé, já estão demonstrando amor um pelos outros, já estão frutificando. Aparentemente, não é preciso mais nada. Mas na vida cristã, sempre há espaço para crescer mais, para amadurecer mais, para conhecer mais. O conhecimento de Deus não é algo que você atinge um certo nível e acabou. Você pode receber o seu diploma porque cumpriu tantos créditos e agora você sabe tudo o que tem para saber sobre Deus e é isso. Nada disso. O nosso Deus é um Deus infinito. Um Deus eterno. Não é à toa que a gente vai estar no céu com Ele, vai passar a eternidade no céu conhecendo Ele. É preciso uma eternidade para conhecer um Deus eterno. E o conhecimento de Deus, naturalmente, se desdobra em prática, como nós vemos aqui. Em ação, em uma vida digna do Senhor. Os falsos mestres, eles falavam de um conhecimento especial, um conhecimento para poucos. Eles pregavam uma existência ascética, uma vida de privações, de seguir regras humanas, de se esforçar para serem aceitos por Deus. Mas Paulo, por sua vez, ele vai declarar desde o começo
que o conhecimento genuíno é o conhecimento de Deus. No próximo capítulo ele vai dizer com todas as palavras que em Cristo está toda a sabedoria e todo o conhecimento, e é em Cristo que eles devem buscar conhecer. E conhecendo Cristo, conhecendo Deus, vai ficar claro para eles que mesmo as ações deles não são capazes de fazer eles merecerem o favor de Deus, serem aceitos por Deus. A graça divina não é conquistada pelos esforços humanos. Ela é dada por Deus. Ela é como se fosse uma herança, como o próprio Paulo escreve no verso 12. Que eles darão graça ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Teoricamente, ninguém conquista uma herança. A herança é algo que a pessoa tem direito por filiação, por relação com outra pessoa. Os filhos recebem a herança dos pais não por mérito, mas por relação, porque eles são filhos. E se nós pensarmos na ilustração do filho, os falsos mestres queriam levar a igreja a acreditar que era preciso fazer mais, que era preciso se agir, se esforçar para ter essa posição de filho. E o problema aqui não é se esforçar para agradar o pai. O problema não é obedecer o pai. O problema é tentar merecer a posição de filho por obedecer. Quem assegura a posição de filho, quem concede a graça, é Deus. Nós não podemos conquistar isso. Nós devemos obedecer porque nós somos filhos, e não para sermos filhos. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Nós devemos buscar obedecer a Deus porque nós já somos filhos amados, e não obedecer para sermos filhos amados. E é o Pai que torna os filhos dignos. É Deus que torna os cristãos dignos. A gente não conquista essa dignidade. Nem isso a gente é capaz. A dignidade, ela é dada para nós. Os colossenses, eles são encorajados a perceber isso. A perceber que eles já possuem essa herança, que eles já são filhos. Paulo quer que eles abracem com convicção isso. Que eles percebam que eles são santos, que a esperança deles está reservada, que eles têm direito a uma herança maravilhosa, que eles são participantes do reino de Cristo. Paulo, ele abriu a carta dizendo que eles estão em Cristo. E em sua intercessão aqui, nesse final, ele termina reafirmando que eles estão no reino do Filho de Deus. Ou seja, no reino de Cristo. Em Cristo. Essa é a posição espiritual e a identidade principal da igreja de Colosso. É isso que Paulo quer afirmar para eles e perceber, convidar eles a terem essa noção de que acima de tudo, eles estão em Cristo. E nós? Nós estamos em Cristo? Você se percebe em Cristo? Como eu disse, nós queremos ler essa carta pensando na igreja de Colosso, mas também pensando na nossa igreja. Pensando nas nossas vidas. Eu te pergunto então, você se sente em Cristo? Você está vivendo como um filho amado de Deus? Ou você está tentando merecer ser um filho amado? Se esforçando para ser aceito por Deus? A sua leitura da Bíblia, a sua oração, ela é motivada por um desejo genuíno de conhecer a Deus? Ou ela é movida talvez por culpa? Por um senso de obrigação e dever acima de tudo? A maneira que você vive
o seu serviço na igreja, ele é inspirado por uma gratidão da ação de Deus na sua vida, ou você está tentando ganhar pontos com Deus? Você tem considerado que é preciso algo a mais, além de Jesus? Pensado que é preciso mais alguma coisa, mais algum ensinamento talvez, mais alguma experiência, mais algum ritual para realmente ser aceito por Ele, ser filho? Se esse tem sido o seu caso, eu quero te convidar a perceber o que Paulo escreve para essa igreja e que nós podemos tomar posse para nós também. Paulo disse que eles são santos. E se o Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se a sua fé está nele, então o Espírito Santo já habita em você. E você também é santo. Não por conta de alguma coisa que você fez, mas por causa da obra de Jesus. É Deus que te separou e que te dedicou para Ele. Você não conquista isso. É algo que você é em Cristo. A sua esperança, ela também já está guardada. Ela já está reservada. Não é que você espera por algo, mas quando eu chegar lá no céu, vamos ver se vai estar lá mesmo, vamos ver se você merece. Não. Ela já está segura. E de novo, isso não depende do seu desempenho, mas daquilo que Cristo já fez por você. Você não é capaz de assegurar isso sozinho, mas você depende de Cristo. E por fim, Deus, Ele já te tornou digno. Ele não vai nos tornar dignos se a gente se esforçar. Ele não vai nos tornar dignos quando a gente merecer. Mas Ele já nos tornou dignos. Já aconteceu. Está feito. Novamente, não porque a gente é capaz disso, mas é porque o Senhor Jesus conquistou isso para nós. E isso tudo não são frases, ideias motivacionais, mas verdades reais que Paulo trouxe para a igreja de Colosso e que falam a respeito de todos aqueles que estão em Cristo. Se você já é um filho de Deus, se você já se entregou a Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, então descanse, sabendo que você é um filho amado e querido. Que você não precisa de algo a mais para ser aceito por Deus. O Senhor Jesus já fez tudo que tinha que ser feito. Às vezes, no começo do ano, nós fazemos muitos planos sobre como será o novo ano. E se você traçou metas, eu não estou aqui para te desencorajar, mas eu quero te lembrar que se por acaso você bolou planos espirituais que na sua cabeça vão te fazer mais merecedores do amor de Deus esse ano, a gente está no começo do ano, a leitura bíblica ela ainda está em dia, e você está naquele embalo e tudo mais, mas se você acha que por conta disso, você vai ser mais merecedor, não se iluda. Você não precisa disso. Você já é amado o suficiente a ponto de Deus ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por você. Faça sim planos de conhecê-lo mais, de conhecer a sua vontade de viver uma vida digna que agrada. Seja perseverante na sua leitura bíblica, na sua vida de oração, na comunhão com os irmãos, mas não porque com isso você vai conquistar o favor de Deus, mas sim porque com isso você vai estar mais próximo dele e você vai experimentar mais do seu amor e de quem ele é. Você vai conhecê-lo ainda mais. Paulo orou para que aquela igreja conhecesse Cristo, conhecesse Deus ainda mais. Busque conhecê-lo ainda mais. Nessa semana, quando você abrir a sua Bíblia para ler, não abra como quem cumpre uma tarefa, mas abra como quem vai encontrar o Pai. Quando você orar, não fique contando quanto tempo você orou,
tentando bater um recorde pessoal, uma meta, mas ore como filho que conversa com o pai que ama. Viva como um filho amado e não como um empregado em tempo de experiência. Lembre-se, Cristo é suficiente. Cristo é tudo. E se você está em Cristo, então você já foi aceito. Você já é completo. Que o Senhor nos abençoe e, como Paulo escreveu aqui no final, nos fortaleça com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenhamos toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Vamos orar. Pai amado, que alegria é saber que por conta da obra de Jesus, nós somos adotados e somos filhos. Que nós fazemos parte da família de Cristo e podemos com muita segurança se dirigir ao Senhor, chamando-o de Pai. Graças te damos por isso e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer e confirmar esse privilégio em nosso coração. Desperta o nosso ser para perceber que nós não precisamos de mais nada além de Cristo. E se em nossas vidas nós temos buscado alguma outra coisa, se nós temos deixado nos levar por falsas esperanças de um aperfeiçoamento espiritual que não é pautado em Cristo, nós pedimos, Pai, o teu perdão e a tua misericórdia, Pai. Que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor nos ajude a nos desembaraçarmos do peso de tudo isso, Senhor. Como o apóstolo Paulo escreveu certa vez, nós queremos não saber de mais nada além de Jesus Cristo e esse crucificado, Pai. Que a obra redentora do Senhor Jesus seja a fonte, Pai, da nossa fé, da nossa esperança e do nosso amor. Que a cruz de Cristo venha nos inspirar a vivermos vidas que são dignas do Evangelho, das boas novas de Jesus. Eu peço, Pai, que o teu Santo Espírito venha estar falando com cada um aqui, Pai, que nessa semana cada um aqui possa ter um encontro pessoal com o Senhor. Revela-te, Pai. Mostra-nos quem o Senhor é. Que nessa semana cada um aqui venha a ser transformado, tocado, que possamos crescer e frutificar para a honra e glória do seu nome. É isso que eu oro e peço em nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único e suficiente. Amém.